Aonde vocês se conheceram? Conta aí. Porque você era de Xingu. É Xingu que fala? São Félix do Xingu, no Pará. Xingu do Pará. Amor, E muito você foi lá longe. pra Anápolis, Pra Goiás. Anápolis. Mas é porque, tipo, meus pais, eles são de Anápolis, de Goiás. Então, como eu morava no sul do Pará, tipo, era bem precário, assim, porque era bem no interior, assim. E não tinha o curso que eu queria fazer. E aí eu fui pra Anápolis, que meus avós moravam lá. E aí eu fui, e aí a gente se encontrou, né? A gente se conheceu em 2012. Tem muito... já tem o quê? 11 anos? Olha, tô em 2023? 11 anos. Que a gente se viu. Amor, é 2023? Você é de humanas? Eu sou de nada. Eu sou ruim em Exatas. tudo. Você formou em quê? Publicidade. Chique. E aí? Ai... É isso que vai ser confuso. né? Nossa. Aí, a gente se conheceu em 2012 porque eu namorava e a gente foi numa formatura de um amigo em comum. E foi numa van, indo pra essa formatura. Aí eu vi ele lá a primeira vez. E eu tava... doidinho, Ah, né? mentira, eu tava namorando, amor, tá doido. Aí eu tava lá namorando, um menino lá. E aí depois a gente terminou. E... Você terminou com o menino, né? É, eu terminei com o menino. Uhum. E o João trabalhava numa loja de departamento em Anápolis. Eu fui entregar currículo nessa loja. Aí ele falou, ai, você é o menino da van e tal. Ele falou, vou te ajudar a entrar aqui. Aí ele começou a me dar umas dicas de emprego Já dei todas as Que dicas que você deu? As falou assim, ó, perguntas que a empresa fazia, né, pra contratar. Qual animal você quer? Gente, vai. eu queria. Se a gente fosse fazer uma entrevista de emprego, vai, Lô, o que você perguntaria pra bom Eu já Talvão? fiz, né, RH, eu já fui da parte que entrevistava as pessoas. Sério? Aí a gente pergunta, e o que você, assim, o que você faz, assim? Da vida? Ah, Eu fico em casa, né? Faço nada. Não, mas é tem sério. especialidade em algo? Não. Eu sou formado em Direito e tô aí pronto pra trabalhar. E na área, você tem especialidade? Já Eu não teve? formei OAB. Não tirei o AB. Também não... não prestava atenção na aula muito. Vou ter que fazer de novo a faculdade. Se você fosse um animal, qual você seria? Formiga, porque ele que me falou. Juro. Por que formiga e não uma águia? Não. Eu não lembro. Eu acho que eu falei pra você uma águia, porque a águia Amor, vê você falou tudo. pra- você Eu falou gosto da formiga. águia. Você falou assim, fala Eu uma gosto de formiga. águia. Hã? Eu gosto de águia, vê tudo, ó. Mas talvez faça sentido você falar formiga, porque trabalha em grupo e era uma loja de departamento. Era uma loja no varejo, exato. Mas o João não me... E eu não fui Eu trabalho em contratado. equipe, que todo mundo Não, mas fala. aí não foi por causa disso, né? Foi por outras... Tá falando que eu não era bom? o suficiente? Não, gente, sério, mas eu não era bom mesmo. O cara me perguntava as coisas. Tem experiência? Não, me dá uma oportunidade pra eu trabalhar aqui. É. E não tinha experiência. E eu amo que eles falam assim, ó, você tem alguma pretensão salarial? Aí É eu assim, óbvio. moço, se eu for falar com quanto que eu quero Quero ser ganhar... o Tem como ser Chefe, né? 2 milhões por mês. Não, tem como eu ser o chefe? Me É. Tem como você sair dessa vaga? Eu fico nervosa? Aí ele te deu as dicas e... E aí ele não entrou, né, na loja. Então... Eu não passei, véi. adiantou nada. Não adiantou Não, nada. mas aí dependia dele, né? Eu dei só Um Um norte. start. entendeu? Aí, tipo, dependia... Enfim, aí, totalmente depois disso, a gente se seguia na internet e tal. E... Na internet, não mentia. A gente seguia nas redes. A tia Cleide na internet. Na internet, a tia Cleita. Eu amo. Aí... a gente, às vezes, flertava, assim. Ele comentava, lindo. Eu falava, lindo. Aí, do Não, mas nada, aí ele foi pra converteu. igreja, né? Ele era gay, na época que eu conheci ele em 2012. Aí, passou um tempo, depois da entrevista de emprego, ele começou a namorar uma mulher. Eu não entendi, foi nada. Abafa. Tá, mas então, o que rolou nesse período? Então, é porque, tipo, aí vem na parte quando eu me assumi, sabe? Tipo, eu não me aceitava, eu tinha aquele receio de... Quando eu me relacionava com um homem, eu sentia nojo de mim depois do prazer, sabe? Então, eu falava, eu não sou, mas eu não me aceito, eu preciso saber o que eu quero. Aí eu corri pra igreja, né? Porque é o que a galera vende, assim. E aí eu fui... Fiquei na igreja, era líder de célula, cantava na célula, pregava, expulsava demônio, fazia todo o processo de quem é da igreja, sabe? E aí tive um encontro verdadeiro com Deus, assim, senti a presença de Deus mesmo, e com isso eu consegui ir me aceitando, sabe? Por ter a revelação verdadeira do amor que ele sentia por mim e tudo mais, não era... Aí eu fui e falei, não tem um porquê tá aqui, sabe? Eu vou ser eu. Porque eu cheguei num limite da minha vida que eu falei assim, vou fazer 25 anos... E ainda não sou a pessoa que eu sou mesmo, sabe? E aí, com 25 anos, eu me assumi. E aí, ele é meu primeiro namorado e... E a gente casou e tudo mais. Só que, nesse processo, quando ele voltou pra igreja, bem no começo, ele ficou noivo de uma menina. Compraram carro, deu entrada numa casa, essas coisas, tudo. Aí, eu ficava só de bituca, né? Olhando na internet, ele com essa menina. Eu ficava... Esperou eu sair, amor. E eu ficava assim... Gente, eu julgava um pouquinho. Mas é porque, tipo, dava pra ver que... Não é que não era real, mas eu via que ele tava não sendo ele, sabe? Porque ele me conheceu naquele outro lado da vida. É, tipo, sabe? Em 2012, sabe? Então,
era muito claro pra quem acompanhava que não era muito real, que dava pra até ver que ele não era tão feliz assim, sabe? Só que hoje a ex-namorada dele, ex-noiva, é super nossa amiga, ela virou sapatão, maravilhosa, dormiu lá em casa. Ela veio pro Lola, ficou lá em contos da casa e aí a vida. gente sai juntos, assim. Ela é bem legal. perfeita. Não, eu amo a maturidade, né? Tipo assim, ela- Super, é que eu queria Não, ter, mas né, aí, amor? vamos fazer um adendo, né? Eles namoravam em corte, era assim, segurando a aí mão. é um namoro da igreja, né? Onde você tá. só orava e pedia pra Deus abençoar. Se fosse pra ser aquilo, ia acontecendo. E aí Era. foi indo, entendeu? Porque tem um tempo, tem que esperar casamento, não tem? Dependendo. Dependendo da igreja, assim. Tipo, tem É. igreja que você pode beijar, mas tem igreja que é adaptar a corte. Que é só oração, pegar na mão e é só. E você já era bem resolvido já. Então, eu me assumi com... Falei pra minha mãe, acho que com 20, eu tava sofrendo aí por um menino na internet. Nossa, eu tô falando na internet. Tava sofrendo por um Mas menino na aqui todo internet. mundo é internet. Que ódio. Você também é, Lobinha? Eu nunca falei tanto É internet. Internet. Aí eu tava sofrendo por um menino na internet e falei pra minha mãe, eu tava sofrendo muito, e ela falou, por que você tá chorando, tá triste? Aí eu peguei todas as fotos que tinha minha com ele, as cartas, e falei, lê. Aí ela leu e tava assim, chorando muito. E foi isso, só que Só a que minha... ela tava chorando, não era nem porque ele tinha sumido, era com a história dos dois, entendeu? Depois ela... Tipo, não, ela ficou História emocionada de romance. até. Só que daí ela, né, ela ficou muito preocupada, porque minha irmã também é lésbica, então é só eu e minha irmã. Aí minha irmã se assumiu, tipo, descobriram dela antes de mim, e eu tava ali na fila, queria me assumir antes. Aí minha irmã se assumiu e depois veio eu, né? Então foi um pouco. É um Pra mim foi um baque, pouco né? mais fácil, mas querendo ou não, é um baque, assim, pra família. Porque todo mundo imagina a família perfeita, né? A menina casada, almoçando ali domingo, e o menino casado com a menina, e é isso. E na nossa família não foi assim, sabe? Mas o processo foi bem tranquilo, assim, pra mim. Eu sempre me aceitei bem de boa, assim. Desde os 17 eu já me entendia bem, sabe? Já me aceitava. Só que, é isso. Casados agora, ia ser o primeiro namorado? Foi seu Eu primeiro já tinha namorado? ficado com outros homens, mas assim, ele foi meu primeiro, assim. Ele que me pediu em namoro. Até hoje ele fala, nossa, eu odeio o pedido de namoro que eu fiz pra você, porque eu fiquei sem reação. Porque eu só namorava menina. Então era eu que pedia em namoro. Eu nunca fui pedido em namoro. Aí ele me pede namoro num café, onde tava cheio de gente na Eu cidade. queria Tá que você tudo bem? subisse. Eu queria que Aí você eu subisse fiquei na assim, mesa e ó. aplaudisse. Ou ele fez assim, ó. Aceita. Eu falei, o quê? Com a faca embaixo. Ou você É. aceita, ou eu... Não, aí eu falei, retira o pedido. Ô, fiquei tão nervosa, eu voltei E pra ele, casa ficou, e pensar. ele ficou nervoso na hora. Ele falou assim, nossa, é desse jeito que você aceita? Eu falei, Quem falou te amo primeiro? eu. Ele. Ah, falei. Um Ele falou, foi um É. equilíbrio. Nossa, eu fiquei chateada. Mas, eu tava esperando, é. tipo, ele... Ai, óbvio. Como que... Ele fez- E foi super simples, não teve um carro de som, alguém chegando montado num cavalo. Não, eu planejei Flores. tudo, foi lindo. Ai, babei. Como que foi? Como foi? Assim, eu quero detalhes. Que balões tinha? Tinha letra? O que tinha em cima da mesa? Tinha um elenco de apoio? Tinha alguma amiga? Quando Não a tinha. gente... Tinha som. É, porque a gente sempre tomava café junto nesse lugar, toda sexta-feira, né? Porque era... É porque era um café super... tipo, Lá em Anápolis. É, em Anápolis. Entendi. Era um café super legal que tinha lá. Eu trabalhava nessa loja de varejo. Então, tipo, as condições não eram tão boas. E aí, o que acontece? A gente tomava café lá toda quinta-feira, porque eu tinha ganhado algum... Tipo Um vale. tipo um voucher do café. E aí foi preenchendo. Eu acho que era de Foi. R$500 em café, então a gente toda vez que ia, então a gente foi 5 vezes nesse café. Era R$100 toda vez que a gente ia. E a falava, gente só "Não, tava ficando." É, e a gente tava só ficando. Aí na última vez, quando o dinheiro acabou do café, foi a última vez que ele me Ele pediu. planejou Eu tudo. planejei, Ele planejou ué, ele vai tudo. pagando, A no final se última der vez? certo, aí eu... Aí vou. ele fez tudo nesse café, porque já era uma história da gente lá sempre e tudo mais. E o legal é que nesse café, tava bem na época que eles vendiam um copo e você personalizava o copo. Aí o que eu pensei, eu fui antes no café mais Coisa de cedo, interior. peguei... Dá um vídeo. Sabe aquelas taças que vem com soufflé, Nutella na borda? E o nome. E o nome. Ah, Aí eu fui lá antes nesse café, peguei o copo, fui pra casa e escrevi, tipo assim, as frases que a gente mais falava. Isso tinha 14 dias. A gente... Vocês estavam ficando? 14 Aham. dias. Não, eu não tô iludida, imagina. Não, para com 14. isso. Não, e eu falava assim, ó. Eu falava muito pra ele, ai, você precisa dormir, porque ele não dormia, sabe? Aí eu coloquei no copo, vai dormir. Olha que tosco. Essas Tipo, nada a ver. frasezinhas, sabe? Nada a ver. Não tinha nem o que escrever, Não, então a gente aí eu escreveu desenhei. tudo. Eu O desenhava. que mais de frase? Vai dormir? O que mais? É, Tinha tipo que a assim. gente ia viajar
pros Estados Unidos, que era o sonho dele, e meu também de ir pra Disney, ele colocou, vamos... A gente vai conhecer os Estados Unidos juntos, uma coisa... E a gente nada ver. conheceu juntos. Gente, então você tava fazendo a lei da atração Tava. numa taça. E detalhe... Funcionou louco. Não, era no copo de papelão. Sabe aquele copo? Tipo de... Gente, papel, O tipo copo de tá café. dissolvendo hoje já, mas tá lá em casa. Tipo copo de Starbucks, aí Isso, você só vai que de de papelão. Ah, Isso. Aí- Fora- só que antes dele me pedir namoro, da gente ficar, aconteceu que... Uma semana antes da gente ficar, não foi? Nossa, houve essa história. Conta já. Uma semana antes da gente ficar, a loja que eu trabalhava era no centro. Antes da gente se reencontrar pra ficar mesmo. Isso. E a gente não tava mais conversando nem nada. Em 2018, isso. Foi em 2018, comecinho de fevereiro. E aí eu trabalhava no centro e fui almoçar num restaurante, tipo, na esquina da rua. E aí eu passando pela pracinha, uma hippie me parou e ela me entregou uma pedrinha, sabe? Tipo, assim. Aham. Aí só que ela me entregou uma pedrinha rosa. Do nada, né? Do nada. Falou. Tava eu e mais 3 amigas e ela me entregou essa pedra rosa. Não que eu me apeguei a isso, tá, gente? É só porque Mas eu acredito em sinal. fez sentido depois que a gente Muito. casou. E eu falei, posso falar quem era essa hippie? Era- Márcia Sensitiva. Era ela. Ela tava em Anápolis. Ela tava em Anápolis. Ela tá aqui. Eu sou a Márcia. E aí? E aí essa hippie me entregou essa pedra e falou assim, ai, você vai encontrar uma pessoa e tudo mais, que você vai amar e papapá. Eu falei, meu, que louca. Uma semana depois, a Uma gente semana se de encontrou. dois a gente se encontrou. Qual que é o nome dela, por favor? A gente nem lembra. Eu não lembro. Se ela estiver assistindo, se quiser entrar Meu em amor. contato. Gente, vocês Manda a pedrinha. que segue a gente, sei lá, brota na nossa frente, né, Lô? E fala, Uma pedra. Você, uma pedra, um pedrão. Pedra de rua. Um tijolo, Pode qualquer Pode ser coisa. tijolo também. Pode Mas ser. enfim. E você aí- guarda essa pedra até hoje, né? Você tem a só- pedra. Exato. E aí A gente se aconteceu viu. tudo. A gente se conheceu depois, se reencontrou depois de uma semana e tá aí. E a gente tá veio aí. lembrar dessa pedra, tipo, no nosso É, a gente noivado, nem né? se tocou depois disso. Aí o João falou, amor, mas lembra que quando a gente se conheceu, ele falou, eu ganhei essa pedra de uma hippie que falou que eu ia encontrar, só que, tipo, né? Nada- Passou. é. Só que depois a gente já tem quase 6 anos, a gente tá junto, a gente E eu casou. nem sabia o significado da pedra, assim. Tipo, ela falou, isso vai trazer e tudo mais. E, enfim, aí eu coloquei, pedra rosa, o que significa? É pedra do amor e um babado, Exatamente assim. a pedra que ela deu, foi surreal. Entendi. Bizarro. E aí a gente tá aqui. Aí a gente foi pro... Pra onde? Terminar a história, que eu te Ah, interrompi. Qual que era? Nem lembro. Enfim, aí ela deu, Aquela lá. deu essa pedra pra ele e a gente A do casou. café, do copo. Ah, do café. O Aí eu pedido. escrevi no copo assim, ó, quer namorar comigo? Aí beleza. Desse É. tamanho, gente. Morar Demorei baixo. ler. Aqui, ó, Eu demorei vai dormir, ler, amor. vai dormir, Nossa, vai dormir, quero conhecer os Estados Unidos. Vai dormir grande, quer namorar comigo pequeno. rodando a caneca. Vai Não. Eu dormir. vou mandar foto pra vocês do copo. Manda. Aí eu fiz uma cesta, aí coloquei um monte de coisa que ele gostava e tal, coloquei plantinha, que essa plantinha ia crescer conforme o nosso amor. A Porque planta eram morreu dois depois de- cactos. E Eram a dois planta. cactos. Ah, porque a planta aqui, ó. Não. E era tipo como se fosse duas pessoas, assim, um cacto. É, né? a planta morreu, não morreu? Morreu depois Abafa. de um tempinho. Não, mas Não, tá de O boa. amor aí, não, o amor é. não. Aí, o que eu pensei? O João vai pedir o café, aí ela vai dar o café no copo pra ele, quando ela servir, e aí ela vai entregar a cesta junto, né? Gente, chegou lá, a mulher entregou a cesta, entregou o copo. Aí o João, que é isso? Eu não pedi isso. Que rato que é esse? É, ele não ainda reclamou da bebida, do copo. O que eu pedi não era nesse copo, não. Aí tava lá bebendo, eu falei, ô, você não vai ler, não. O copo. Aí ele começou a ler assim. Aí ele falou, aceita. Véi, foi Gente, desse tava jeito. você esperando cheio. choro, você Não, o esperando. véi, café foi tava desse cheio, jeito. o café tava cheio. Nossa, eu achei Eu bem paia. assim, ó, toda gayzinha reprimida. Nossa. Tipo, tinha acabado de me assumir, assim. Ai, eu aceito. Nossa, amor. Tipo, você queria que eu fizesse o quê? pular, você Vamos queria brigar de choro. novo, gente. Choro. Mesmo assim, nossa, Nossa, eu me virei. Gente, Mas deu certo. eu sou capaz. eu sou seca, assim. Mas é porque a gente combinou que eu pedi ele... Você é? Ah. Você é seca? Eu sou. Sério? Ah, você tem cara mesmo, tá? Essa carinha de santinha aí Eu por sou trás. aquário. Aham, Você é que bebê. signo? Sagitário. Ai, é parecido. E você? Eu- Leão. Leão, mas eu não entendo de Muito signo. sentimental. Mas aquário é bem saidinha, né? Não é? Não entendi, a gente Não é? tá falando de quem aí? Não é não? É porque eu não entendo nada de signo, mas é a pessoa desapegada, não é ou não? E tem fogo. É, tem né? muito Aonde? fogo em tudo. Incendeia, né, Lovinha? Você é o quê, Rafa? Eu sou gêmeos. Duas caras. Duas Vamos caras. continuar. Não, duas não, 13. 13. Voltando pro copo. Aí é isso. Aí mas- ele pediu um namoro, você tá Aí esperando- o safado, o que ele fez? Ah, é. Ele falou assim, eu te peço em namoro e você me pede em casamento. Porque Eu já casamento é tava mais pensando, caro, né, amor? Gente, nossa, agora eu tô Engraçado, pensando. Você né? não assustou, não? Ó, não, né? Nossa, agora pensando hoje em dia eu ia ficar com um pouco de medo, mas vamos deixar bem baixo. Não, mas tipo, eu entendi, cada um faz o seu pedido, mas aí depois, parando pra pensar, quando eu fui pagar a aliança,
É porque casamento é mais percebi, caro. Safado. Ele trabalhava, não trabalhava, eu fiz o mais simples. E eu esperava que o pedido de casamento fosse, tipo, algo grandioso. Dúvidas. Nesse pedido de namoro, já tinha uma aliança? Ou foi só um pedido de namoro e vocês customizaram, cortaram o copo depois e fizeram uma coisa tipo de Hawaii que vocês Papelão. adoram, de papelão? Que ótimo. Nossa, Não, não gente. tinha aliança, não? Depois de um tempo que a gente comprou, né? Depois de 2 meses. É. Aliança de compromisso. Parecia um rolimã no dedo. Gente, era É muito sempre. Nossa, prata, desse tamanho com fio de ouro no meio. Nossa senhora. Pra mostrar realmente. Não, mas Aham. eu. Nossa, e a gente usava, mas a gente não gostava não, mas era a única É. que cabia no dedo.